Lula mais comunista que nunca. Prisão de Bolsonaro não repercute bem nos Estados Unidos. Especialista critica Moraes. Pessoal, o vídeo de hoje está simplesmente imperdível, então para tudo que está fazendo para ver esse vídeo que vai valer muito a pena. Aí a gente já começa o vídeo com o Lula dizendo que vai ficar cada vez mais esquerdista e socialista. Acredite se quiser. Pessoal, além disso, a gente vai ver aqui o Lorival, né, dizendo que, sem dúvida, a prisão domiciliar de Jair Messias Bolsonaro é vista pela Casa Branca como dobrar a aposta pelo Alexandre de Moraes, e isso não vai ficar assim, pessoal. Retaliações já estão a caminho. Além disso, a gente vai ver aqui uma especialista falando aqui que Moraes extrapola as suas funções e faz decisões confusas e políticos ideológicas que nem os advogados do Bolsonaro entendem. Então a gente já começa aqui já se inscrevendo no canal, habilitando o sininho, e a gente já começa com essa especialista aqui, Vera Chemin. Do ministro Moraes, ela o pano de fundo dessa decisão é lamentavelmente político-ideológica. Nós estamos chegando a um ponto no Brasil em que nós temos uma grave insegurança jurídica e, por óbvio, uma grave insegurança institucional. E quando eu falo em insegurança institucional, eu estou me referindo aos três poderes da República, especialmente no momento, né, ao Poder Judiciário. Até porque eu nem estaria explorando a fraqueza do Poder Legislativo, que, na minha opinião, seria direta ou indiretamente responsável por essa sobreposição de poderes do Poder Judiciário. Então, eu creio que, nesse pano de fundo, o ministro Alexandre de Moraes está, não só, como eu falei, extrapolando da sua função como magistrado e o agravante, né, da mais alta corte do Poder Judiciário do país, além de emitir decisões de difícil interpretação, como você bem colocou. Quer dizer, são decisões que, na maioria das vezes, os parágrafos são confusos, a pontuação não é exatamente a ideal para que a gente possa entender exatamente o que ele pretende, e eu penso que os advogados do ex-presidente eles vão estar sempre com essa dificuldade de entender exatamente quais são as ordens que ele emite através dessa decisão. Então, eu também acredito que, por essa questão ter se tornado política ideológica, seja lá o que for que aconteça, veja, o presidente não poderá falar com ninguém. Esse é o ponto final. Não há mais o que se questionar. Ele não pode falar por celular, ele não pode falar pessoalmente, e qualquer problema que dê no sentido de alguém transmitir algum tipo de mensagem que supostamente seja de Bolsonaro, ele estará, com certeza, sob um forte risco de ser preso, ou seja, preso preventivamente mesmo. O que também me leva a um outro problema. Bolsonaro não foi condenado. Nós estamos aí prestes a terminar uma ação penal. Em primeiro lugar, não haveria necessidade de decretar essa prisão domiciliar, por essa razão também. E, obviamente, uma pessoa, para sofrer esse tipo de medida cautelar, ela teria que dar muito motivo para que um juiz chegasse a esse ponto. E eu não acredito que Bolsonaro tenha dado esse motivo. Até porque, pelo que se pode perceber da mídia, da imprensa, ele simplesmente, praticamente, cumprimentou as pessoas naquele vídeo, o que não significa absolutamente nenhum tipo de afronta ao Poder Judiciário e muito menos ao ministro relator. Então, diante de todo esse imbróglio, é lamentável. Eu não gosto de extrapolar de uma análise jurídica, Clarissa, mas a gente tem que admitir que existem razões políticas bem acima do mero processo penal a que Bolsonaro está submetido, e que essas razões políticas que estão impulsionando as decisões do ministro relator. É lamentável. A gente poderia até colocar quais são o que está impulsionando essa decisão, mas aí eu não sei se vocês vão querer saber ou não, então eu paro por aqui. Pessoal, é interessante ver uma especialista falando, né? Porque a gente já ouve tanto amador falando daqui e dali, né? Mas quando a gente ouve a especialista em direito internacional falando, né? A gente entende, constitucional falando, a gente entende que o direito hoje em dia virou algo político pelo STF, né? Principalmente pelo Alexandre de Moraes. Vamos ouvir agora, pessoal, o Lorival, né, falando que, sem dúvidas, a prisão de Bolsonaro é vista pela Casa Branca como dobrar a aposta e sanções virão. Vamos ouvir ele aqui. Específica, pelo que ele descreve,
a gente não pode supor outra coisa que, do ponto de vista de Washington, o que acabou de acontecer aqui só possa ser interpretado como dobrar a aposta contra os Estados Unidos? Não tenho dúvida, né? Essa prisão domiciliar do Jair Bolsonaro é considerada em Washington como uma afronta, né? Não só a manutenção do status quo, mas a elevação, né? Uma escalada na direção contrária àquela que os Estados Unidos estão demandando do Brasil. Então, sim, isso vai ter uma resposta. E já existe um plano para essa resposta, só estão calibrando, como eu disse na intervenção anterior, quais serão os alvos dessa resposta. O que você enxerga que seja o ponto de chegada do Trump em relação ao Brasil? Acho que o ponto de chegada dele é algum tipo de reversão no processo de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma. É difícil dizer qual em que altura ele coloca o sarrafo, né? Se estaria numa anistia, se estaria no abrandamento da sentença. É difícil saber. Eu acho, francamente, que talvez nem ele próprio, presidente Trump, saiba qual é o ponto de chegada dele. Pessoal, na verdade, parece muito simples o ponto de chegada do Trump. É anistia a todos envolvidos nesse 8 de janeiro, né? Inclusive Bolsonaro. O Bolsonaro elegível para 2026, que o Trump não vai aceitar uma eleição sem o Jair Messias Bolsonaro, não vai validar uma eleição que o Bolsonaro não possa participar, né? E a gente vê a liberdade de expressão nas redes sociais, acabar com essa censura nas redes. Eu vejo isso aí como básico para que o Brasil possa sentar à mesa de negociação com o Donald Trump. Pessoal, próxima notícia aqui, indo por outro caminho, a gente vê o Lula comunista aqui dizendo que ele não vê o país que não seja um país onde todo mundo tenha pouco dinheiro, né? Então vamos ouvir aqui um país como Cuba. Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza, miséria, prostituição, analfabetismo, desnutrição. Agora, pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente... Pouco dinheiro na mão de muitos significa exatamente o que é Cuba, né? Então, Cuba é assim, pessoal, pouco dinheiro nas mãos de muitos e meia dúzia de gato pingado com todo o dinheiro do povo, que são os mandatários, né? Os ditadores. A riqueza que todos nós brigamos todo santo dia. O problema é esse. O problema é esse, é que é preciso que a gente saiba o seguinte: o Brasil pode fazer mais, gente. O Brasil pode fazer muito mais, a gente pode melhorar muito. 20 anos de PT, ele diz que dá para fazer mais pelo país. A gente pode fazer muito mais coisa do que a gente está fazendo. É só se aposentar. Esse é o desafio, gente. Esse é o desafio de quem já foi presidente 3 vezes. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Esse é o dado. Pessoal, quem cai nessas lorotas que o Lula conta? Porque você vai percebendo que as coisas podem acontecer. Quem cai nessas lorotas aí? E vou contar uma coisa para vocês. Eu sou um homem de muita sorte porque encontrar vocês na minha vida é muito importante para mim. Eu acho que tem muita gente que pode ser amado, que pode... Me conta aí se você é um dos que cai nessas lorotas e conta aqui nos comentários, quero saber. Não era para ter esquerdista nesse canal, né? Mas se você é esquerdista e caiu por aqui, me conta nos comentários aí que quero ver se você acredita nessa história do Lula. Eu sei o trabalho anônimo que é feito nesse país. Eu sei o trabalho anônimo de gente que é desconhecida, mas que levanta de manhã a fim de ajudar alguém. Tá aí, pessoal. Então, chegou até aqui no vídeo, eu agradeço e muito, né? Clica aí no curtir para ajudar na visibilidade desse vídeo, né? Se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.